Alô, alô pessoal, aqui é o Luciano falando. Eu vou. Eu vou primeiro trazer a imagem aqui do eclipse que vai ter. Eu vou falar mais sobre a questão do eclipse. Vou falar sobre os terremotos que aconteceram em Israel. Dois terremotos em Israel, pessoal. E para você que tem dúvida se a lua é de sangue ou se a lua é um sinal de Deus, eu também vou trazer uns capítulos da Bíblia aqui, pessoal. Eu vou trazer o Talmud, que já diz, né, ali dos tempos, Talmud é o livro de vamos dizer, é um livro das traduções proféticas, né, o Talmud também é o livro bíblico, né, é a Bíblia dos judeus, da onde vem a nossa. Ele já fala então dessa questão da lua de sangue. E também tem o Eclesiástico 43, que também fala sobre a lua ser o sinal militar, pessoal. Então eu vou trazer esses versículos aí também para você tirar a sua dúvida quanto a questão dessa lua de sangue que vai ter. Tem as outras luas de sangue que tiveram, ao qual eu faço, né, o estudo, fiz os estudos, sempre colocando, contemplando aqui, pessoal, para quem entra ali no meu blog ali, sempre faço os vídeos também sobre isso. A gente vai ter agora aqui a lua dia 27. E antes, um pouquinho, agora, daqui uns dias, no dia 13, a gente vai ter o eclipse parcial do Sol. Interessante notar que naquele 2015, quando tivemos as 4 luas de sangue dos estudos, para quem é mais antigo do canal, tá entendendo? Se você for novo, pessoal, continue, que é bem interessante. E conforme você for assistindo os vídeos, você fica mais inteirado das situações que vem ocorrendo, que vai ocorrer, esses sinais no céu. E 2015 nós tivemos 4 luas de sangue, e na última lua de sangue, antes nós tivemos um eclipse no mesmo mês, um eclipse parcial do Sol, que foi no dia 13, que foi no dia antes das trompetas, e depois no dia 28 nós tivemos a super lua de sangue e a Rússia interferiu na Síria. E agora novamente nós temos uma situação parecida, a gente vai ter um eclipse do Sol parcial no dia 13, um dia antes de uma festa judaica que eu coloquei no vídeo passado ali no vídeo do eclipse, eu coloquei, mas eu posso colocar de novo aqui depois, a festa e a questão falando a questão da libertação e Deus guerreando pelo seu povo. Um dia, ou seja, aqui no dia 13 aconteceu o eclipse, depois era o dia das trompetas, aqui no dia 13 vai ter o eclipse, também vai ter outro feriado judeu no dia 14, dia depois, e depois no dia 27 também tem o eclipse da lua. Aqui foi no dia 28 e aqui vai ser no dia 27, ou seja, no mesmo mês, assim como fala lá em Joel, pessoal, que eu vou trazer também Joel falando, né? Joel ele fala e o Apocalipse também fala, né? Vou colocar tudo isso aí, pessoal, pra vocês verem. Em Joel, em Apocalipse, onde está, onde fala que então o sol vai se tornar negro, né? O sol vai escurecer e a lua vai se tornar sangue antes do grande dia do Senhor. Mas, tipo assim, não é que é o fim do mundo, né, cara? Não é que vai chegar o Apocalipse, o céu vai se abrir e as trombetas vão tocar. Mas realmente são sinais que Jesus e Deus vai dando, né? Para esses tempos, para a gente ficar atento, né? Como eu vou colocar também ali, Jesus fala, né? Que a gente sabe observar o tempo quando vai chover e vai fazer sol, mas não sabe distinguir, né? Não sabe desventar os sinais do tempo, né, cara? Então é isso, pessoal, eu vou colocar tudo isso aí. Eu vou falar principalmente ali que eu comecei, né, a falar dos terremotos que aconteceu ali no norte de Israel. E os terremotos estão acontecendo nessa hora, então, que a Rússia, a Síria e o Irã tá chegando ali no norte de Israel, tá atacando. A gente vai ver o avião da Rússia que estava atacando aqueles rebeldes ali na fronteira com a Jordânia. O avião, o jato da Rússia atravessou o espaço aéreo jordaniano. Entre os ataques que estão fazendo ali na fronteira, né, com a Jordânia, com a fronteira com Israel, pessoal. A gente viu no vídeo passado como Israel colocou de prontidão, né, tanques ali, aumentou o seu contingente militar na região ali, que já vem fazendo há um bom tempo, né? Depois então que a Rússia vem vencendo essa guerra ali contra os rebeldes que estavam tentando derrubar o Bashar al-Assad, rebeldes muitas vezes que são apoiados pela OTAN e pelo próprio Israel, né, pessoal? Naquela concentração, ali naquela guerra a gente vem acompanhando. Eu vou tentar colocar tudo isso aí pra vocês, explicar pra vocês, irmãos. E o vídeo pode estar parecendo meio confuso, pessoal. Mas eu vou tentar explanar tudo isso aí até o final aí.
E eu vou falar a questão daquelas crianças ali também que estão presas ali naquela caverna na Tailândia, e também pode ser um grande sinal também para da falta de Cristo, né? Suas crianças, todos os apóstolos estão na caverna, né? Esperando a libertação, e nós, né, estamos cativos, que nem o povo na Babilônia que foi cativo no Egito, esperando a libertação. E esses são os sinais aí, pessoal, do fim aí. Vamos acompanhar tudo isso aí também, pessoal. Então vem comigo aí, que eu vou tentar explanar para vocês toda essa situação que está acontecendo. E depois eu venho com as notícias também, que as notícias, pessoal aqui que acompanha o canal já sabe, as notícias apocalípticas aí, as notícias relevantes, né, o cristão atento e vigilante, cara. Esses temas depois que estamos vivendo hoje. Então vamos lá então, pessoal. Fique comigo aí a próxima meia hora aí, que você não vai se arrepender das informações e das notificações, pessoal. Aqui a gente sempre tem, né, astúcia, depois para quem quiser dar uma olhada no nosso proc ali, que a gente teve esse eclipse o ano passado, no dia 21 de agosto, em 2017, nos Estados Unidos. É interessante suprar, pessoal, interessante reafirmar ou relembrar que esse eclipse aconteceu nos Estados Unidos, fazia 100 anos que não acontecia um eclipse nos Estados Unidos. E agora aconteceu esse eclipse total, e depois daqui a 7 anos vai acontecer outro eclipse que vai ser o X. Ou seja, essa geração que nunca teve esse sinal, agora teve esse sinal, e esses acontecimentos que tem seguido desde então, principalmente nos Estados Unidos ali também, ou várias partes do mundo, cara, também tem essa questão aí a ser estudada aqui, né, que é lá em 2024, que é o próximo eclipse nos Estados Unidos, que faz o X aqui, pessoal, de 2017 2024, ó. Depois de 100 anos, 2 eclipses na diferença de 7 anos. Entendeu, pessoal? Então, foi interessante frisar, mas antes de tudo, então, vamos começar pelos terremotos. A gente sabe que tem profecias, essa linha Ezequiel 38, a gente sabe que tem profecias no Apocalipse que fala de um grande tremor de terra em Israel, a qual a gente teve 2 terremotos em Israel, e fala de terremoto, e o Joel, que fala das flores de sangue. O Joel também fala das visões, né, dos jovens, dos velhos. O profeta Joel, ele fala da lua de sangue, foi o primeiro profeta a citar a lua de sangue. E ele não só fala da lua de sangue, mas ele também fala das visões que os jovens teriam, os velhos teriam, os anciões teriam nesse fim dos tempos, né, cara? Eu falei até a minha visão, que eu vi essa lua de sangue, os demônios saíam da lua de sangue. E eu vou tentar trazer a visão do irmão ali também, que ele teve uma visão dessa lua de sangue também, pessoal. Eu vou tentar trazer toda essa questão aí também. Vamos lá. Vou começar então aqui no dia 4, pessoal. Há 2 dias atrás saiu uma notícia então do primeira tremor na região ali no norte de Israel. Irmãos, aqui eu não vou ter até pedir já para quem acompanha nós sabe que nós acompanhamos aqui, irmãos, o mapa da guerra na Síria, o mapa da guerra no Oriente Médio, onde ali que se hoje o Brasil vive uma crise, que pouca gente fala isso, né? Nenhuma televisão fala isso, que se hoje a gente vive uma crise aqui e ela está se intensificando, é porque o Ocidente, nós aqui, Estados Unidos, está perdendo a guerra lá na Síria para a Rússia. Por isso que cada vez está ficando mais difícil a situação aqui. Porque, como a gente viu ali como eu falei no começo, né? Aquele eclipse do dia 28 de setembro de 2015, que falava que era o fim do mundo, mas foi a Rússia que interferiu na Síria. Esse foi o começo do sinal das coisas que estão acontecendo, pessoal. Entendeu? A questão do petróleo, a questão do nosso apoio dos Estados Unidos. Aqui nós tivemos primeiro, pessoal, que tivemos dia 4. Daí depois o outro foi ontem, às 8h31. Daí teve 3 terremotos reportados em Israel, né? Triste, cara, parece que foi 3 aqui. Ou seja, agora o terceiro. E depois a gente tem aqui nos Sinais do Céu, que fala aqui, né, irmão dos Sinais do Céu, e parabéns aí pelo empenho também, né? Sempre trazendo aí as informações a respeito dos fins dos tempos, também dos sinais e acerca de Israel. Que terremotos ameaçam 80 mil prédios israelenses com demolição, 7 mil pessoas poderão morrer, digamos, né, cara, no caso do tremor na região aqui, né, aqui está a reportagem aqui é a reportagem que saiu ontem, vamos ver aqui, que há 3, né, em tempo de uma semana,
conseguiu ler aqui, pessoal, terremotos hits, né, cara, são sentidos, né, em Israel, no norte de Israel, pela terceira vez na mesma semana, semana, pessoal. Ou seja, a gente está vendo a Rússia, então, tá compartilhando essa região aqui. Aqui, pessoal, ó, aqui o mapa. Ou seja, essa região aqui do norte de Israel tá tremendo. E olha esses bombardeios russos aqui, cara, ó, no sul da Síria aqui, né, do lado da Jordânia, chegando aqui também aqui, ó, nas colinas Tecolã ocupada. Então, onde a gente vai ver também que caiu um projétil da Síria ali na região ali, rapaz. Não é até essa aqui a notificação, cara. Aí um projétil ali, um morteiro do lado israelense ali, outro lado das colinas Tecolã, que é o território ocupado pelo Israel, mas é território da Síria. Esse que está em azul aqui. Vamos ver o que vai acontecer depois que eles executarem esses rebeldes todos aqui, pessoal. E dá cada vez mais próximo. Quem acompanha, sempre fala, quem acompanha o canal sabe do que a gente está falando aqui. Então, esses terremotos aqui agora, sentido aqui nessa região, Israel, Jesus está aqui, pessoal, a faixa de casa, os incêndios acontecendo aqui, ó. Próprias profecias falam, né, cara? O próprio Shell fala que colunas de fumaça, fogo, sangue, que seriam vistos nesses tempos. Agora esses fogos aqui sendo calçados pelos pessoal, sendo calçado ali pelos palestinos da faixa de casa, né? Coquetéis molotovs com palões, né, cara? A gente já viu outras situações. Tem até um antiaéreo aqui, ó. O Israel coloca mais tubos de ferros aqui, né, cara? Mais antiaéreos na região aqui, que sempre tem foguetes de casa também, pessoal. Mas o foco aqui então, pessoal, nós temos 3 terremotos, irmãos, na região aqui. E olha esses bombardeios russos aqui. Inclusive já tem até notificação, ó, de bombardeio com um avião chegou a passar, cara, do território, chegou a passar pro território da Jordânia durante um ataque, cara. Que é essa notícia aqui, pessoal, que eu tô vendo aqui agora, sei, ó, é aqui. Mas eu não sei, pessoal, eu tô vendo a notícia aqui agora. O ar atinge o território jordaniano na cidade de Muf, entre a cidade de Sha'ar e a cidade de Torá. Meu irmão, parece que esses bombardeios estão chegando na Jordânia ali, ó. Você tá entendendo aqui, pessoal? O que tá acontecendo ali? Esses bombardeios da Rússia ali. Parece que tá atacando a Jordânia, foi sem querer, mas atingiu e agora? Atingiu o território jordaniano, cara. Já tinha falado aqui no meu Facebook, tinha colocado umas horas atrás que os aviões da Rússia já tinham passado pelo território jordaniano. E agora eu tô vendo aqui a notícia, você acompanhando comigo aqui. Parece que alguns aviões da Rússia aí ou erraram o alvo, né? Estão errando o alvo. Mas o que tá acontecendo ali, cara? Vamos ver aqui, essa outra aqui. Vamos ver o que tá falando aqui. Então, pessoal, então nós falando, né, que esses bombardeios aqui que pode estar até causando esses tremores no norte de Israel aqui, cara. Esses bombardeios dos estados russos que apoiam o exército da Síria aqui já na Jordânia aqui, pessoal. Ó, aqui já chegando a capital de Jordânia aqui, Amman, Jerusalém aqui já do outro lado, pessoal. E essa guerra tensa aqui ó, na região, enquanto rola essa Copa do Mundo aí, cara. A gente lembrando, né, que a Copa do Mundo vai ter o eclipse, vai ser na sexta-feira, 13 o eclipse, e a Copa do Mundo termina no dia 15, no domingo, cara. Também tem tudo isso aí, cara, a gente tá estudando aí. Vamos ver aqui, erro na tradução. Vamos de novo. Parece que os aviões russos estão soltando bombas acima da Jordânia. Impressionante isso aí, cara. Um ataque aéreo das forças aéreas russas tinha esse estado jordaniano Temuf, perto da Palácio de Hamad, na periferia norte da Jordânia. Vamos ver, pessoal, o que vai acontecer. Então, essa Lota Chang se aproximando, olha só essa notícia que a gente vem pescando aqui, cara. Então é isso, cara. O que é isso que tá acontecendo aqui, cara? Entende, pessoal? O exército, olha só, cara, conseguiram fechar aqui, ó. Já fizeram um pulsão aqui, ó, na cidade aqui, ó. Na cidade menor aqui, irmãos. A grande cidade de Teteala, né? Essa é a grande cidade, então, a ser conquistada dos rebeldes aí, que faz 7 anos, né, cara? Estão rebelados depois de 27 anos, também profético, estão exterminando todos os rebeldes na Síria, cara. Chegando agora, exatamente terminando, né? Esse eclipse, tudo se convergendo, né, cara? Eu vou tentar começar aqui, então a gente viu vamos continuar um pouco aqui com
que a questão do Ezequiel 38, né, 39, a guerra de Gog e Magog, que as nações virão contra Israel, e toda essa questão ali dos nossos estudos, cara, que também fala os antigos filhos de Noé, as nações que se levantaram, e sempre que rearam contra Israel, pessoal. E isso acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor, palavra do soberano do Senhor. O meu ser em meu grande furor declara que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. E Apocalipse também fala, né? Naquela mesma hora houve um forte terremoto e um décimo da cidade ruiu. 7.000 pessoas foram mortas no terremoto. Os sobreviventes ficaram aterrorizados e deram glória ao Deus do céu. Segundo o que passou, o terceiro ai, né? Os sais, Apocalipse, né, cara? A ocupação israelense teme um forte terremoto após uma hora de leves tremores que ocorrem nos últimos dias, pessoal. O jornalista então, até 80 mil prédios israelenses estão ameaçados de colapso, pessoal. 70 mil colonos na região ali. Então ficou toda essa questão aqui por enquanto, pessoal. Ficamos atentos então a esses terremotos ali, essa guerra ali. Vou falar um pouco então, que eu falei que ia falar do Talmud, né, pessoal, que já fala que esse eclipse da lua de sangue que vai ocorrer, cara, no dia 27, agora já é um sinal da espada, né, cara, para o mundo, por assim dizer, irmãos. E que você vê que o Talmud judaico, livro de tradição e interpretação, diz que quando a lua está em eclipse, é um mau presságio para Israel. Se o seu rosto é tão, sua face, né? Seu rosto é tão vermelho quanto sangue, é um sinal de que a espada está chegando ao mundo. Isso é o Talmud, pessoal. Ou seja, a raiz da religião cristã, né? A raiz do cerne, né, cara? Então não tem como a gente ignorar. Como é grande o Senhor que o fez, suas sortes estimulam seus heróis. Também brilha a lua em fases e ciclos e rege os tempos como um sinal perpétuo. Determina as festas e datas e se comprais minguando em órbita. De mês em mês se renova. Que maravilha, que maravilhoso mudar. Sinal militar, instrumento celeste, que acende o firmamento com seu brilho. Pessoal, eclesiástico, assim como alguns livros não tem na Bíblia, mas eclesiástico tem umas Bíblias católicas, inclusive que tem a eclesiástico ali, tem umas Bíblias que não tem, mas algumas tem, mas é considerado, não me importo com isso, ele é considerado um livro canônico pela Igreja Católica. Não que me importa, porque várias vezes já trouxe outros livros aqui, né? Já estudamos o livro de Enoque, já estudamos as profecias, as Apocalipse de Elias, já estudamos o Evangelho de Judas, também já coloquei com os vídeos falando sobre isso. Eu já estudei os apócrifos também, já estudei aqui nos vídeos com vocês. Só que esse eclesiástico, tem umas Bíblias que não tem outros que tem, mas ele é canonizado pela Igreja Católica, ou seja, é algo real. É algo que também tem que ser visto, ou seja, é um sinal militar, fala a lua ali. E a outra, essa que eu coloquei para vocês, é a tradução da Bíblia do Pelegrino, irmãos. E vem a minha Bíblia aqui, ó. Aqui, irmãos, só essa é a Bíblia do Pelegrino, interessantíssima também. Então essa tem o livro do Eclesiástico, como aqueles outros livros, algumas não tem, como Ruth, parece, com os outros livros. E nela tem essa tradução, nessa Bíblia do Pelegrino, a tradução é exatamente assim, que a lua é um sinal militar, entendeu, pessoal? Assim como os antigos, quando mesmo, eu vou fazer uns vídeos sobre isso também, quando iam pra guerra, né, o tempo do Alexandre o Grande, eles não mostram isso no filme, né, mas Alexandre o Grande, quando ele teve aquela luta ali, que é até profetizado pelo profeta do Pote contra o Carneiro, quando ele derrota o rei da Pérsia, né, o Taril, que é profetizado por Daniel, né, do Pote do outro lado do rio, que ele chega e derruba. Nessa luta que marcou então essa vitória dos gregos, Alexandre o Grande, também teve um eclipse, entendeu, pessoal, da lua. E quando o Alexandre o Grande desistiu de lutar também, quando estava lá na Índia, quando ele voltou para trás, desistiu, também teve um eclipse que sinalizou isso aí, e também foi sinal para eles decidir essa questão. Interessante que os filmes não mostram sinais interessantíssimos que tem tudo a ver com a situação, cara. Esses filmes que falam aí, porque eles tentam esconder, né, cada situação do povo, esses sinais. Vem a NASA, né, e fala, não, isso aqui se explica assim, isso aqui é assim, esse fenômeno é isso aqui, ó. Tá entendendo, cara? Então ficamos aqui, pessoal, e depois tem outra tradução do Eclesiástico, 43 também, que eu achei aqui, na Bíblia Ave Maria, digamos assim, né, cara?
Eclesiastes 43 é interessantíssimo esse versículo, pessoal, esse capítulo, Eclesiastes 43, que eu já coloquei outras vezes, tá uma parada no vídeo, tá uma lida, que você vai entender tudo que está acontecendo, fala também do fogo que está acontecendo, que vai em Israel ali, das chiadas, do frio que teve intenso, dos raios, dos furacões, tufões que está tendo ali, cara, começando a nova temporada das luas, né, dá uma olhada nesse 43 aqui, pessoal, que ele fala, né, do sinal militar, que é a lua. Dá uma letra que você vai achar muito interessante, esse Eclesiastes 43, que fala muito sobre o final dos tempos, assim como o profeta Joel. E aqui essa outra versão eu achei que como se fosse um sinal, ó. É a lua que determina os dias, se fecha, luz, diminui o brilho, é ela que está no nome ao mês, tua claridade cresce de modo admirável até ficar cheia. É um sinal para os exércitos do céu, que lança no firmamento um glorioso esplendor. Deixa, pessoal, imagina então a lua, é um grande sinal, que é o sinal para os exércitos, e quando ela está em sangue vermelho, é um sinal realmente de luta e de sangue, né, cara? Então, essas profecias ali, cara. Também espero que vocês tenham conseguido entender, pessoal, até essa questão. Você chegou até aqui, você é um cara que aumentou a sabedoria em 20 minutos, você aumentou bastante a sua sabedoria. Aqui, Joel 2, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha um grande terrível dia do Senhor. Como a gente viu nesses estudos aqui, né, pessoal? Quando a Rússia interferiu na Síria, a gente teve o equilíbrio do sol, a gente teve a lua se transformar vermelha, a Rússia interveio, tudo mudou no mundo contemporâneo. Aqui para mim foi o cerne da mudança contemporânea no mundo, o sofrimento que começou, que é essa guerra bipolar entre Estados Unidos, Rússia, digamos assim, entre a nova ordem mundial, iluminismo, Illuminati. Depois nós tivemos agora de 31 essa guerra do Armagedon aqui, praticamente o início com esse grande eclipse da superlua azul de sangue, que são dos reptilianos, dos répteis, pessoal. Também falando da cobra, do serpente, do dragão, que Apocalipse, a Bíblia também fala do serpente, do começo, do Gênesis também. Em Gênesis fala, né, também que a lua e o céu são sinais, né, também tem, vou mostrar aqui também, esse estudo. E depois nesse eclipse do começo, que foi no dia das árvores em Israel, quando começa esse ataque entre as nações, a gente viu a Rússia ali bombardeando a Jordânia, cara. Que aqui o exército da Síria chegou a ter alguns confrontos com o exército da Turquia, o exército de Israel começou a atacar as bases do Irã da Síria. A gente esse eclipse aqui, então, começa liberadamente esses ataques, pessoal. E agora, então, se fulminando no meio do ano aqui, que você pode ver ali, ele vai citar exatamente no Oriente Médio todo aqui, ó, pessoal. Outra parte aqui dessa região, desse país do Oriente Médio aqui, pessoal, que é Emirados Árabes aqui, que eu falei sobre Abu Dhabi, minha visão sobre Abu Dhabi será destruída, cara. Entendeu, pessoal? Tem esse estudo aí, eu já trago mais imagens aqui, pessoal, desse eclipse. Esse tem aqui, ó. Eu quero ensinar aqui, pessoal, esse que vai acontecer. E depois, o ano que vem, você que se interessou no vídeo, o ano que vem, 2019, a gente vai ter outro eclipse da lua de sangue, que vai ser visto aqui. Esse vai ser visto aqui, ó, nessa região. Mas vai ter outro, então, vai ter outro no ano que vem, agora já em janeiro, pessoal, que vai ter outro sinal para nós, daí aqui do lado sul, ó, de novo, ó. Tem o eclipse do dia 21 de janeiro de 2019. Assim como aquele lá de 2015 também foi mais ou menos parecido com esse, pessoal. E como esse lado do mundo vem sofrendo, como as consequências têm aumentado. Falando também não só da crise, mas aqueles terremotos, aqueles ciclones que passaram ali, aqueles terremotos no México ali, pessoal, que derrubou prédios na cidade do México. Irmãos, é muita coisa, cara, tem que ser acompanhando. Agora a gente tem esse eclipse agora que faz aproximação de Marte, que é o Deus humano da Terra. Vai manter Júpiter e Saturno no céu visível. Entendeu, pessoal? A gente tem aquele asteroide tá sendo visto a olho nu, 4 Vespa, porque é a abreviação de besta, né, cara? Também a situação aí. O Saturno, a questão do cerne, de passagens dimensionais, portais dos demônios, né, cara? Que fala Efésios, né, 6, que fala a nossa luta contra os demônios nas regiões celestiais, os portais ainda perto. De Júpiter, que é o planeta rei, que saiu da constelação de Virgem ali naquele estudo do dia 21. No estudo aqui do dia 23 de setembro, então, pessoal, quando teve os terremotos lá no México, lá que foi a saída de Júpiter e foi as dores do parto, né, que foram sentidos, estão sentindo até agora, nesse nascimento que vai acontecer, que está acontecendo aí, pessoal. Do anticristo, né, vai ser o voto do Cristo até o próprio anticristo, né, o surgimento do anticristo, a perseguição dos cristãos, pessoal, vem acontecendo bastante. Pessoal, então eu estava falando, né, a questão do sinal militar, ficou, esse aqui passou, pessoal. Aqui nós continuamos com os estudos aqui. Aqui é a lua de sangue próxima que vai ter no Brasil também, que entra nos estudos aqui também, pessoal.
Teve o sinal aqui, já foi vista pelo Brasil, pelos Estados Unidos, essa lua de sangue quando a Rússia interferiu lá, que foi o sinal. Agora aqui de novo, 2019 vai ter. Aqui em 2000 eu tive a visão, né, dessa lua que vai ter agora no final do mês, pessoal. Que eu falei que eu tive a minha visão. Eu tive a visão com os demônios, né? Eu fiz aqui, eu tive a visão com os demônios, eles saíam quando a lua de sangue tava eclipsada, eu vi os sombras de demônios saindo dela, cara, assim como a praga de demônios que tem ali naquela carta ali do Congresso Americano, né? Lembra que o Papa foi o primeiro Papa a discursar no Congresso Americano em 2015? 2015, quando então teve essa lua de sangue de setembro aqui, né, cara? Como a gente tá nos estudos, você vê a inter-relação de tudo isso aí. Foi exatamente nesse setembro aqui que o Papa discursou, o primeiro Papa a discursar no Congresso Americano, cara. E agora agora tem essa carta aqui da praga dos demônios, e eu fiz esses demônios dessa lua de sangue que vai ter agora, cara. Interessante. Depois eu for trazer, então, pessoal, eu vou trazer no final desse vídeo, eu vou passar as informações ali, e no final desse vídeo eu vou trazer a mensagem ali, a visão do irmão também, sobre essa lua de sangue que vai ocorrer, ou sobre essa lua de sangue que vem ocorrendo nessas festas judaicas e nesses tempos proféticos, cara. E entre os outros, né, cara, tem os outros estudos das outras estreitades também que aconteceram, tem os início do século, pessoal, que aconteceram em festas cristãs, em festas judaicas, ocorreram eventos significativos para o povo judeu e para nós gentis, irmãos. Então a questão do Joel tá uma lida também, você que está começando a estudar a Bíblia, você que está começando a estudar as profecias, tá uma lida no Joel também, interessantíssimo, né, cara. E falsos anciões escutais, né, cara, moradores, porventura isso aconteceu em falsos dias, ou dias de falsos pais, cara. Ou seja, isso que está acontecendo, pessoal, nos nossos tempos já aconteceu, no tempo dos nossos pais, uma guerra tão intensa que está acontecendo agora, né, cara. Aconteceu isso lá em 45, cara. Mas agora essa geração está vivenciando que nunca foi vivenciada antes. E uma guerra realmente mundial pode estar acontecendo, iniciando, pessoal. Queria dar uma olhada, cara, Joel, cara. Muito interessante. A lacarta, gafanhoto, as pragas, cara. E falar em praga, né, cara, esse eclipse que vai acontecer agora aqui, esse eclipse vai acontecer agora 27 de julho, o ponto central dele vai citar aqui em Madagascar, onde está acontecendo aquela praga, onde está acontecendo aquela peste negra que está em Madagascar e alguns outros países aqui da África. Já fiz os estudos também do meu eclipse híbrido ali, do eclipse híbrido que passou na África e causou a peste negra, também tem esse estudo ali, pessoal. Então aqui, pessoal, vamos ficar atento aqui o que está acontecendo aqui. Esses ataques ali agora russos aqui, já chegando na Jordânia. Vamos ver o que vai se manifestar o rei da Jordânia, que está do lado de Israel, né? Pelo menos parece, né, cara? Assim como a Arábia Saudita também. Nossa, tem muito a ser estudado, cara. E então aqui os terremotos aconteceu. Eu vou passar as notícias, no post, né? Vou passar as notícias para vocês, pessoal. Ou eu passo em outro vídeo, cara. Vou fazer esse aqui em 2 vídeos, então, pessoal. Vou fazer o seguinte, pessoal, para não ficar muito complicado aqui. Eu vou fechar por enquanto esse aqui, pessoal, que eu consegui dar mais pra nada nessa questão da lua e dos eclipses, irmãos, entendeu? Não consegui dar mais pra nada nisso aqui. Aqui também tinha mais algumas imagens que eu queria que vocês vissem, né? A questão que o Trump também é ponto do seu conhecimento, saber que o Trump, ele nasce numa lua de sangue no dia 14 de julho de 1900 e já vi a fotografia aqui em 1954, me engano. Aqui a imagem que tá, a imagem aqui era a imagem ali era da capa, né? Do vídeo que eu tinha colocado, mas esse imagem aqui foi 14 de junho de 46, foi um dia de um eclipse da lua de sangue e nasceu o Trump, né, cara, que significa trompeta, entendeu, pessoal? Vários profetas também tiveram nomes, tipo assim, com trocadilhos no tempo do Antigo Testamento. E agora a gente tem o Trump, que é a trompeta, ele nasceu numa lua de sangue, como a gente viu a questão do Talmud, a importância dos profetas também falando, e o primeiro a reconhecer, né, Jerusalém como capital de Israel, depois de 70 anos, da geração de Israel, ele vem e faz isso, e também se encontrou, né, com o líder norte-coreano, né, vou trazer uma notícia também dessa questão aí, mas então aí está, né, cara, também mais digamos assim, mais um ponto a ser notado, né, e anotado, como também a importância das flores de sangue, né, cara, nesse contexto todo, cara, para quem não tá o merecido crédito, né, não vê os sinais, né, cara, sinais dos fins do tempo. Aqui tem todo o estudo, pessoal, lá no meu proxy de prontão você vai encontrar. Eu ainda estou a melhorar, né, e atualizar o antes que vai acontecendo, os acontecimentos vão atualizando, vão acompanhando.
Outra imagem que eu queria trazer para terminar isso aqui, eu vou fiz aí com a parte 2 com as notícias, pessoal. Aqui a questão no 11 aqui, então peguei aqui e eu acho que era isso, pessoal. Aqui tem algumas outras imagens do outro vídeo que eu tô fazendo, né? A questão do Isaías 21 também, né? Falando um pouco sobre toda essa guerra, essa questão da vigilância, da sentinela. Também, se quiser tá essas aqui são as imagens do Isaías 21 que eu tô fazendo também outro vídeo. Pra quem já viu ali que eu fiz. Então essa questão, né? Que tem Elan ali, né, cara? Tô aqui Israel chegando que mede Elão, né? Se levanta, né, cara? Pra lutar contra esses países Israel e Jordânia que Arábia Saudita, os mercenários, né, pessoal? Essa questão aí, cara. Tudo sei, pessoal. E a questão da Copa, né, cara? A questão de Tuma ali, que teve o ataque químico. E podendo até estar o ataque químico nessa situação ali, que os CPS estão perdendo, para justificar um ataque, né, cara? E vamos ver esses ataques russos ali agora, né, cara? A questão da Coca, falando aqui do gás total, né, cara? A questão do gás tóxico que foi chocar nas crianças ali também. A questão subliminar aí, irmãos. Não sei nem se eu falando isso aqui, apesar que o YouTube aí sempre censura meus vídeos mesmo, sempre tapando aí, cara, nos meus vídeos aí desmonetiza, né, por a gente dar certas notícias aqui, que parece que eles não querem, né, cara, que o Ocidente sabe o que tá acontecendo do outro lado do mundo, a gente fica nesse mormaço aqui, e nessa manipulação dessas notícias, principalmente os canais do YouTube, né, bem ridículos, que falam palavrões, e que fala... E que não traduz, né, uma boa política e que tem milhões de curtidas, né, cara, também me indiquem um pouco com isso, mas tudo bem, né, cara, aqui até fala, né, o silêncio, né, cara, grita umedecer, grita o silêncio, né, cara, também tem essa questão aí, cara, a ser anotada aí. Esses mercenários, né, cara, Tarava, Saltida, tema também, e desaparecerá toda a coroa de Quetar, né, cara, esses aqui são os tanques de Israel que chegaram ali nas colinas de Golan, para estar frente ali a esses tanques do Irã, da Rússia e da Síria que chegaram ali, e fala, né, cara, que a coroa de Quetar, como foi usada aqui, significa força militar, ou seja, desaparecerá toda a coroa de Quetar. A Israel nunca perdeu uma guerra por árabes, cara, por isso que talvez não se preocupam tanto, né, acabam subestimando aí, cara, os caras mercenários ali, e toda essa questão aí da queda da Babilônia, irmãos. Também ficou, cara, interessantíssimo, cara. Vai ficar um vídeo. Depois eu vou vir com o vídeo das notícias, então, pessoal, já vai ficar um vídeo bem interessante isso aqui. A ser notado e notificado aí, cara. E tinha que ir ali, né, cara? Se eu ver se tinha mais com outra aqui, pessoal. E aqui tá a guerra, né? Tá a guerra ali que tá rolando ali e tal. Não estão falando, ó, o carro é só como que tava, pessoal. A situação ali, agora olha aqui como que tá, ó, como tanto território já perdeu os arrepiados nesse avanço de uma semana aí, cara. Entendeu? E pra terminar então eu vou deixar vocês aqui com 13, só pra terminar, vou deixar isso aqui. Tinha o 8, tinha o 6, tinha o 5, que é a questão do Trump, né? E várias outras imagens que eu sempre coloco aí, pessoal. Eu vou deixar vocês que então. Vou fechar achar aqui, pessoal. Eu vou ficar as notícias depois. Vou deixar vocês aqui com essa imagem dos estudos, né? Interessantíssimo também. E para terminar aqui o Crowley aqui que tem aqui esse conflito nuclear. O próprio Bashar al-Assad, chatice, irmãos. Além da visão do menino, né? Vou deixar vocês também com a visão do menino ali para terminar com o rapaz. Tracei aqui achei como que tá essa distribuição aqui. A Turquia teve uns equilíbrios que a Turquia atacou a Síria aqui, conseguiu conquistar os territórios. Então a Turquia aqui Estados Unidos, Israel aqui protegendo os curdos. Agora aqui então já essas partes aqui já foi tudo dominada pelo Vermelho com o exército da Síria. Aqui tem uma base dos Estados Unidos frente à Síria aqui,
esse pauzão aqui continua. Vamos ver se depois a Rússia vai compartilhar a base dos Estados Unidos aqui, que tava apoio os rebeldes aqui, treinava eles. Vamos ver o que vai acontecer. Já estavam compartilhando a Jordânia, pelo que a gente viu ali, né, pessoal? E aqui também tem no Mediterrâneo aqui, cara, também tem essa questão aqui chegando no Iraque, irmãos. Questão dos curdos aqui apoiada aqui, a Turquia querendo já atacar os Estados Unidos e a OTAN aqui, ó, até a França ali, né, Reino Unido, entre outras nações também se intrometendo, né, cara, essa questão por causa do petróleo, a localização geográfica da Síria, né, a Síria, muitos falam onde vem o anticristo, né, pessoal, então os cuidados desses acontecimentos aqui. Eu vou então já fui acompanhando o vídeo, pessoal, nossos estudos, que tem muita coisa a ser estudada, muito pouco ser falado num vídeo só, e eu vou trazer então a visão. Aqui é a imagem dos estudos. Eu vou trazer então a visão que eu ouvi ontem no YouTube, pessoal. Enquanto no mais, então, pessoal, daqui a pouco eu venho com o vídeo das notícias. Quando no mais, fique vocês aí com essa meia horinha aí, para vocês ficarem ficha ali atento aí, pessoal. Muito obrigado aí para quem like, para quem dá o compartilha, pra gente compartilhar essas informações, interessantíssimo, importantíssimo esses estudos, né, cara? A gente vê, que nem eu falei, esses vídeos aí, patifarias, né, cara, com milhões de acessos, e a gente com estudos interessantíssimos textos aqui. O YouTube não tá oferecido do valor devido ao crédito, né, cara, pra informação, pra sabedoria, pra conhecimento, né, cara, e, né, na hora de mutar isso aí, né, cara, senão a gente tá vendo a consequência aí fora que tá acontecendo, né, vamos ver, né, mas os fins dos tempos seria assim mesmo, né, pessoal, a verdade teria pouca voz, né, digamos assim. Porque o príncipe desse mundo que reina, né, cara, que desse o príncipe, né, cara, que desse mundo, Satanás, que foi mandado, que foi expulso do céu, né, cara, ele que comanda aqui, infelizmente. Mas tudo bem, cara, o reino de Deus tá voltando, tá chegando. Então aqui, então eu vou deixar vocês com a visão, né, do menino, né, cara, ficou rapaz aqui. E aqui é a imagem do nosso canal aí, pessoal, tá? Você é louco, chegando aí, né, você tem entendido essa questão aí, cara. Tentei colocar no mínimo de tempo possível, cara. Alerta, irmão, tem revelação de Deus. Depois, se quiser dar uma olhada no meu canal ali, pessoal, também tem umas ficções que eu sempre tenho ali, pessoal, sempre tive. Também é interessante ali. Eu estou com um testemunho aqui, que um homem disse ter visto Jesus nas nuvens em cima de uma lua de sangue, arrebatando a igreja. Então, eu vou colocar para vocês aqui, para vocês ouvirem e me dizer o que vocês acham disso tudo. Confere aí, em nome de Jesus. Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Queridos, eu quero, através desse vídeo, poder compartilhar um sonho, uma revelação que eu tive da parte de Deus, e queria compartilhar isso com os irmãos. Esse sonho eu tive no mês passado, agora no mês de maio, logo no início do mês de maio, por volta mais ou menos de 8h da manhã, quando eu tive esse sonho, mas na verdade foi um sonho profético. Foi um sonho onde Deus tenha mostrado dentro da sua palavra que Ele está enviando essa ira sobre a terra. Nesse sonho que eu tive, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com vocês, eu estava aqui em minha loja, estava trabalhando, era um dia normal, e de repente tudo ficou escuro. Eu não entendi o porquê de repente ficou assim escuro, então eu resolvi vir até a porta da loja. Quando eu cheguei na porta da loja, eu olhei para um lado, olhei para o outro na rua, e estava tudo escuro. E de repente eu olhei para o céu, vi um eclipse solar. E ali eu fiquei e disse, meu Deus, por que está acontecendo isso? E ali eu fiquei com aquele sentimento de que algo estava para acontecer. E Deus colocou em meu coração, dizendo que aquilo ali era um aviso que Ele estava enviando à terra. E era um sinal. E eu comecei então a ficar angustiado com aquela situação e entrei para dentro da loja novamente e compartilhei isso com os funcionários, as pessoas que estavam aqui na loja, né, trabalhando. E interessante que haviam 2 rapazes aqui e eu tratava como pastores. E estava minha esposa, minha filha, os funcionários. E aí, quando eu disse, gente, isso é um sinal de Deus. Deus está enviando a sua ira sobre essa terra. E aí muitos ali na hora até deram risada,
não levaram muito a sério. De repente, aconteceu que estava de noite, né? Então voltou o dia normal, o céu estava lindo, voltei até a porta da loja. Quando eu cheguei na porta da loja, eu olhei para o céu estava azul, e de repente eu comecei a ver uma nuvem, e nessa nuvem eu vi uma imagem de Jesus. Jesus vinha sobre essa nuvem. Eu não conseguia identificar o seu rosto, não via o seu rosto, mas eu via do seu pescoço para baixo, e ele estava com umas vestes brancas, e ele vinha sobre essa nuvem. E ali aquela angústia, ela me tomava, ficava maior ainda, porque eu sabia que Jesus estava voltando. E de repente essa imagem se aproximava para mim, e de repente ela se dissipava. Quando ela dissipava, via a lua, ela vinha, que era a lua de sangue. E envolto a essa lua de sangue havia uma coroa de espinho. E essa coroa de espinho, né, ali eu dizia, meu Deus, a ira do Senhor vai ser derramada nessa terra. A taça da ira de Deus. E aquela angústia me tomou de uma forma tão intensa que eu corri para dentro da loja para avisar as pessoas que Deus estava enviando juízo sobre essa terra. E nesse instante que eu entrava novamente para a loja para avisar as pessoas, eu vi tudo se desmoronando. Um terremoto muito grande. E nisso as coisas caíam e aí eu acordei. Mas era uma angústia, irmãos, que eu sentia muito grande. E eu chorava sem parar. Minha esposa acordou e disse, filho, o que está acontecendo? Eu comecei a compartilhar a ela aquela visão, né, aquilo que tinha acontecido. Compartilhei esse sonho com ela. E ali, irmãos, eu realmente passei um dia, né, angustiado com aquilo, porque estava aquela situação. Mas eu percebi nitidamente que era o Senhor falando comigo, a respeito da sua vinda, da sua volta, e que Ele vai estar enviando juízo sobre essa terra. Interessante que nesse momento o Senhor testificou esse texto que encontra-se no livro de Apocalipse, capítulo 6, e é um texto que fala da abertura do sexto selo. Eu vou compartilhar esse texto para os irmãos terem uma ideia de como Deus faz as coisas e Ele confirma na sua palavra. E é revelação, e sabemos que o profeta Joel, ele fala acerca dessas coisas também na sua palavra, lá em Joel capítulo 2, e o verso a partir do 28, o Senhor fala acerca desses acontecimentos nos últimos dias. Mas a palavra de Deus diz assim no livro de Apocalipse: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, e como grande figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte, e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amados, se você ainda está vivendo de forma que não agrade a Deus, busque. Pois é. Aí tem que mostrar a personalidade do time que quer ser campeão. O William cruzamento, o bloco do bloco. Rapidinho, pra cima dele, vai descontar logo. Aí Felipe Coutinho, Neymar se mexe. Ele traz pro meio, ameaçou o chute. Tem Marcelo, toca com Marcelo. Daí pra Neymar. Dois em cima, ele tenta o cruzamento, ele pula, a bola não saiu. Achou, Gabriel. Ele não teve como fazer a finalização pro gol. Foi a terceira vez que chegou a defesa brasileira. Ficaram reclamando a saída de bola que não saiu. Aí Neymar partiu. Carrega, vai pra cima. Faz a pinta no primeiro.